A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui para mais um vídeo de perguntas e respostas. São perguntas feitas, não é, pelos Protex, nos comentários dos meus vídeos. E eu estou selecionando algumas, né, para responder dentro da Bíblia, já que eles alegam que, ante essas perguntas que fazem para mim, que não está nas Sagradas Escrituras. Mas antes, meu querido irmão, vamos reverenciar, vamos dirigir palavras de adoração àquele que está aqui no altar, o nosso Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Muito bem. Nós te adoramos e te louvamos, ó Senhor Jesus, nosso Rei e nosso Salvador. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Toda honra, toda glória a ti, ó meu Rei e meu Salvador. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui nesta casa santa do Senhor, lugar de paz, aonde você sente verdadeiramente a presença do Senhor. Você tem tirado um tempo da sua vida para vir ao sacrário? As pessoas naquele tempo iam aos montes, porque não havia o sacrário. O sacrário deles eram os montes, as montanhas. Hoje você tem a montanha perto de sua casa e você não visita o Rei dos Reis que está no sacrário. O povo da antiga aliança visitava Jesus. Aliás, a presença de Deus na Arca da Aliança. Não é? Aqui está a Arca da Aliança verdadeira, o sacrário, onde está Jesus presente e real, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. E muitas das vezes você se diz cristão e não vem fazer adoração a Jesus. Muito bem. Perguntas e respostas. Vamos lá? Vou responder dentro da Bíblia, porque eles dizem que nós não damos resposta para isso dentro da Bíblia. Eu já estou cansado de dar resposta, né, de tirar dúvidas e refutar heresias Protex nesse canal. A primeira pergunta que nós vamos responder está aqui, ó. São hoje, no primeiro vídeo você viu 6 perguntas. E aqui, como são grandes, elaborei apenas 5 perguntas, porque são grandes as perguntas que fizeram. E tem nelas 2, não é? Muito bem, a primeira pergunta que o Protex me fez foi esta. Onde está na Bíblia o terço? Repetir oração é idolatria. Inclusive, esse Protex aqui, né? Eu trouxe nesse canal o texto na Bíblia. Teve o filho em defesa da mãe. Eu trouxe de 2 a 3 vídeos, cerca de 2, 3 vídeos, né? O texto na Bíblia. E também refutando a questão da oração repetitiva, da adulteração protestante. Olha só, a resposta desse Protex, ela é mais fácil do que passar manteiga em venta de gato. Quem não sabe o que é venta de gato, é nariz de gato. Muito bem, vou dar a resposta. Por que fazem essas perguntas? Primeiro, eu vou mostrar a questão do repetitivo. Olha só, a tradução de vocês, da Bíblia de vocês, está adulterado. Está adulterado. Mateus 6, versículo 7. Foi adulterado o termo multiplicar por repetir. Mas o original é multiplicar. Veja como está escrito. Mateus 6, 7. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de orações longas. Preste atenção. Na Bíblia de vocês está, nas vossas orações não repitam as palavras, como fazem os pagãos. Veja aí. Então, se você está dizendo que repetir orações é idolatria, o primeiro idólatra foi Jesus, porque vocês esqueceram de adulterar Mateus, o próprio Mateus 26, 44. Vamos lá. 26, 44. Na de vocês ainda está melhor. Olha só.
26, 44. Quando Jesus está para ser preso no Monte das Oliveiras, né? Ele começa a orar, vai até os seus discípulos, começa a orar pela primeira vez, vai aos seus discípulos, pede para que o acorde, para orar junto com ele, não é? Os discípulos não acordam, voltam a dormir, Jesus volta lá pela segunda vez, repete as mesmas palavras que repetiu na primeira, depois Jesus volta de novo, acordar os discípulos, continua, não é, dormindo, ele vai pela terceira vez e repete pela terceira vez a mesma oração, e a Bíblia de vocês confirma isso. Veja, a Bíblia de vocês é contraditória, porque vocês adulteraram o capítulo 6, verso 7 de Mateus. E esqueceram também de adulterar 26, 44. Veja, pode pegar na Bíblia de vocês que está escrito isso. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 26, não é? 26 de Mateus, versículo 44. Agora, aonde aparece o terço na Bíblia? Veja, o terço é usado no terço, na Sagrada Escritura, o Pai Nosso é usado no terço, né? O glória ao Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em forma de cruz. Mateus 28, 19. Ali está, Pai, Filho e Espírito Santo, sinal da cruz. Capítulo 9 de Ezequiel, versículo 4. Vai pela cidade e marca na testa com uma cruz. Esta cruz, sinal da cruz, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí está, onde se inicia o terço. E tem o Pai Nosso, não é? E a Ave Maria, o Pai Nosso está em Mateus 6, versículo 9 a versículo 14. Não vou ler, mas pegue. E a Ave Maria está em Lucas, presta atenção, Lucas 1, 28. Só que há um problema. A Bíblia de vocês está adulterada. Adulteraram isso aqui. Veja, diz assim, ó. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Primeira parte da Ave Maria, quem reza é o anjo, a própria Virgem Maria. Veja aí. Ave, quem é ave? Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, não é? Quando ela entra na casa de Isabel, o Espírito Santo faz Isabel rezar a segunda parte da Ave Maria. Lucas 1, 42. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Quem está no ventre? Jesus. Vamos ler os dois versículos, o 28 e o 44, vamos lá. Ave a quem? A Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. 42. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Quem está no ventre? Jesus. Aí está a Ave Maria, né? Muito bem. Então nós estou mostrando aqui na Santa Bíblia, na questão da adulteração da Bíblia de vocês, foram adulterada, né? O ex-padreco João Ferreira de Almeida já adulterou, se bem que Lutero já adulterou quando traduziu a Vulgata para o alemão, já houve aí uma defasagem desse versículo. Alguém disse para mim, o nome ave foi colocado pelos romanistas. Presta atenção. A Virgem Maria, ela, no capítulo 12 de Apocalipse, quando fala nela, diz que ela recebeu 2 asas de grande águia. Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. Mas a mulher foram dadas 2 asas de grande águia. Por isso ela é chamada de ave. Não só chamada de ave, porque tem as 2 asas de grande águia, não é? Por isso, ave, esse simbolismo da ave, essa prefiguração, quer dizer, simbolicamente. O salmista diz que Deus tem olhos de águia e que a Virgem Maria tem asas de águia. Muito bem, presta atenção. Mas também a rainha, como também tinha o ave César, eram esse ave dedicado aos reis, não é, do passado, esse ave. Muito bem, então Ave Maria, ela é rainha. E aonde é que ela é rainha? Apocalipse 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Veja aí. Aqui está a rainha, a Virgem Maria, né? Ela está no céu, entre o céu e a terra. Ela é rainha. Veja, revestida da glória, revestida da graça, revestida do poder de Deus para fazer brilhar a luz, não é, na vida dos seus filhos, né? Protestante fez uma pergunta para mim: Maria está morta.
Veja, nós vemos na parábola do rico e Lázaro que quem está lá não vem para cá. Se a Virgem Maria estivesse morta, ela tinha aparecido para João, porque aqui foi no ano 100, não é? Essa revelação, essa aparição para São João Evangelista. A Virgem Maria já tinha morrido e ressuscitado. Então, ela teria aparecido para João, não é? A primeira aparição após a Virgem Maria ir para o céu. Aqui está, ela aparece, é coroa, dá à luz um filho, que há de reger todas as nações, é o próprio Cristo, não é? Então é quem? A Virgem Maria, é rainha, está na Bíblia Sagrada, não é invenção da Igreja Católica, é vocês que não conhecem de Bíblia, apesar de andarem com uma debaixo do sovaco, sem nem mesmo saber ler. O irmão disse para mim esses dias nos comentários, irmão, aqui na minha cidade, conheço protex que não sabe o que é um ó e anda com a Bíblia debaixo do braço, para se amostrar. Não é? É para se amostrar, para ser visto e aplaudido pelos homens. É o que eu disse aqui, para ser escutados pelos homens nas esquinas. Não é? É tido como pagão. Muito bem. Então, aí está a resposta para a primeira pergunta. A segunda pergunta é: me responda aonde está na Bíblia a palavra Eucaristia e hóstia. Muito bem, a palavra hóstia significa vítima. Então, Jesus foi a vítima pelos meus e os teus pecados. Ele foi a vítima. Deus amou tanto o mundo, de João 3, que entregou seu filho único, seu filho unigênito, não é? Ele foi a vítima pelos nossos pecados. Vítima significa hóstia. Muito bem. E a palavra Eucaristia, dentro da Sagrada Escritura, vou mostrar, ela aparece em vários lugares. Entre eles, 1 Timóteo 4, vamos pegar aqui, 1 Timóteo 4, versículo 3, as doutrinas diabólicas, protestantes, inclusive, proíbem a Eucaristia. Veja aqui, ó. Não só proíbem o casamento, 1 Timóteo 4, versículo 3, proíbem o casamento, assim como também o uso de alimentos, carne e sangue, que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças. Aí está, ação de graças. Eucaristia é uma palavra grega, que traduzida para o português significa ação de graças. Quando nós pegamos Lucas 22:19, a Sagrada Escritura diz: depois que Jesus tomou o pão, depois de ter dado graças, depois de ter dado a Eucaristia, partiu, entregou os discípulos, dizendo: toma aí, come aí. Veja, Eucaristia, Jesus entregou. Jesus deu graças. A Eucaristia era o quê? É ação de graças na nossa vida. Então, Eucaristia significa ação de graças. Então, o falso profeta proíbem essa ação de graças na vida dos cristãos com a mentira, com a deturpação, com a adulteração das Escrituras. Né? Muito bem. Terceira pergunta. Por que vocês não acreditam no arrebatamento, como está escrito em 2 Tessalonicenses 4, de 13 a 15? Vamos ver. Vamos ver porque nós não cremos no arrebatamento antes da grande tribulação ou antes do julgamento geral. Não existe. Vamos lá. 1 Timóteo 4, 13 em diante, diz assim: irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos. Veja só como começa já o texto bíblico, a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Veja, dizer que há um arrebatamento antes dos mortos para os vivos é dizer que os vivos vão preceder os mortos. Mas o próprio Paulo diz que os vivos não vão preceder os mortos. Então já está refutado a questão do arrebatamento antes do julgamento universal de Mateus 25, 31 em diante. Vejam só, quanto no texto bíblico. 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Levará. Ou seja, levará, já chegaram à perfeição, estão ressurretos na glória, conforme Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Deus, juiz universal das almas dos santos que já chegaram à perfeição. Ora, a Bíblia diz que as almas dos santos chegaram à perfeição. Muito bem. Continua. Versículo 15.
Eis que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor aqui é por tradição, não está escrita essa palavra do Senhor aqui em nenhum outro lugar na Bíblia a respeito de arrebatamento. A palavra do Senhor não se encontra nos evangelhos, né? Palavra do Senhor. Ou em algumas cartas apócrifas da época do apóstolo. Vamos lá. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Nós que ficamos ainda vivos. Veja, na época do apóstolo São Paulo, acreditava-se, na época dos apóstolos, numa volta iminente de Jesus. Mas Jesus não voltou. Veja, Paulo diz, nós ainda os vivos seremos arrebatados junto com os mortos. Mas Paulo, nós conhecemos pelo contexto histórico que foi decapitado em Roma, não foi arrebatado. Pedro crucificado de cabeça para baixo, não é? Então, conhecemos aqui a morte dos apóstolos, ninguém foi arrebatado. Então, preste atenção que o texto bíblico diz, outra vez, nós que ficamos ainda vivos, era para a época dos apóstolos. Então, esse arrebatamento não aconteceu, porque não existe esse arrebatamento. Então, era algo que se cria na época apostólica, na época paulina, de uma volta de Cristo eminente, num arrebatamento junto com os mortos, que referia-se, claro, junto com os mortos, seria o quê? O julgamento universal. Do mesmo jeito, nós cremos e pregamos, é doutrina da igreja. Assim, a Santa Mãe Igreja nos ensina que depois do julgamento universal, de Mateus 25, 31, aí acontecerá, depois do julgamento, né? O tal arrebatamento, que é ir com Jesus para a eternidade. Nós, os vivos, seremos, diz Paulo ainda, seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Muito bem, aqui está. A quarta pergunta é, me explique João 2,12, os irmãos de Jesus, com todo prazer. João 2,12, né? Vamos lá, João 2,12, diz assim, ó, o primeiro milagre de Jesus é pedido de sua mãe, por intercessão de sua mãe, em bodas de Caná. Aí veja, diz aqui o versículo 12, depois disso desceu para Cafarnaum, né? Para Cafarnaum, com sua mãe, vírgula, presta atenção, Protex, com sua mãe, vírgula, aqui diz que a sua mãe está à parte, a sua mãe está separada. A sua mãe está separada. Sua mãe, vírgula, presta atenção na vírgula, para mostrar que ela é a única família de Jesus aqui. Sua mãe, vírgula. Né? Sua mãe, vírgula. Seus irmãos e seus discípulos. Quem eram os discípulos? O que Jesus selecionou. Quem eram os irmãos? Os seguidores de Jesus. Olha aqui. Esses irmãos de Jesus, 1 Coríntios 15. Presta atenção. 1 Coríntios 15. Esses irmãos de Jesus, de que aqui diz, olha só. A partir do versículo 4. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 4. Foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Quefas, veja, Quefas, né? E em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Aqui está. Veja quem eram esses irmãos em bodas de Caná. Não é? Em bodas de Caná. Então, ali está sua mãe, vírgula, seus irmãos e seus discípulos. Ali apresenta 4 grupos, quando coloca sua mãe à parte. Não é? Sua mãe, vírgula, seus irmãos e os discípulos. E seus discípulos. Então, veja que ali é apresentado 3 grupos. O familiar, não é? De sangue, biológico, sua mãe, vírgula, seus irmãos e seus discípulos. Muito bem, está explicado aqui, eram mais de 500, diz Coríntios. Quinta pergunta, onde está escrito que Pedro é pedra? Ora, Quefas, já vi aqui, ó, 1 Coríntios 15, 5. Apareceu a Quefas. Quefas é um nome aramaico que traduzido para o português é pedra, rocha. E ele aparece também em João, capítulo 1. Veja só, João, capítulo 1, versículo 42, tu és Simão, filho de João, serás chamado Quefas, que quer dizer pedra. Aí está. Então ele diz em aramaico em Mateus 16, 18, e eu te digo que tu és Quefas, e sobre esta Quefas edificarei a minha igreja. Meu querido irmão e querida irmã, aqui está perguntas e respostas.
Salve Roma, salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Deus abençoe você abundantemente, em nome de Jesus, trazendo em 20 minutinhos, né, essas perguntas e respostas feitas para os nossos irmãos, né, nossos irmãos separados, que faz essas perguntas, que acha que nós não temos, que não conhecemos Bíblia, que não está na Sagrada Escritura. Está sim na Bíblia Sagrada, e hoje respondendo, não é? É o segundo vídeo, respondendo, por isso que estou aqui com essa bela camisa, com essa estampa aqui, né? Jesus Misericordioso, e aqui os profetas da misericórdia, Santa Faustina e São João Paulo II, né? Vejam só aí, 2 santos aqui com Cristo